existem ídolos, deuses que venham resistir ao poder do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. A palavra diz aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 19: creis que existe Deus? Fazes muito bem. Até os inimigos creem e estremecem diante do Senhor. Oh, glória! Os inimigos, ovelhinha, eles estremecem diante de Deus. Não existe ídolos, não existem deuses que se mantêm de pé diante da grandeza e da glória do Senhor. Ele é um Deus incomparável e tem todo o poder. E é sobre isso que vamos ver hoje. Ídolos que se prostram diante do Senhor, diante da sua majestade. Não existe problemas, não existem muralhas, batalhas, nada bate de frente com o nosso Deus poderoso. Você crê nisso? Oh, glória! Então escreve aqui: eu creio neste Deus de poder. Fique aí até o final e não se esqueça, deixa também no seu joinha, curte, compartilha com alguém, compartilha no Instagram, compartilhe esse devocional no seu grupo de WhatsApp e divulgue a palavra de Deus. Fale: Jesus te ama, Jesus está voltando e não existe ninguém que se compare ao nosso Deus. Vem comigo, fique aí, porque Deus tem uma palavra para você. Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Você está bem? Glória a Deus, que você chegou para mais um devocional, chegou para se alimentar da palavra de Deus. Aqui tem o alimento que você precisa. E para você que chegou aqui agora, quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E você não chegou aqui em vão. Fique conosco. Estamos em um propósito com Deus, onde passamos o dia juntinhos, tá? Recebendo gotas de refrigério. Amanhecemos com oração, à tarde tem um versículo para meditação e à noite devocional e depois oração. Vem, vamos dar as mãos e caminhar juntos, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, mas você precisa estar no lugar certo. E o lugar certo é no caminho de Deus, é na presença dele. Amém? Estamos aqui meditando no livro de 1 Samuel. E ontem nós vimos, meus irmãos, que houve uma guerra com os filisteus e Israel. E a presença de Deus não estava com o povo de Israel, porque havia o quê? Desobediência. E aonde tem desobediência, onde tem pecado, Deus não se mistura, Deus não está presente. E o Senhor e a glória do Senhor se afastou do povo de Israel por causa do pecado. E o que aconteceu? Guerra perdida, a batalha foi perdida. E o povo ficou insatisfeito. O que o povo fez? Foram lá no templo em Siló e pegaram a arca da aliança, meus irmãos. A arca da aliança que simbolizava a presença de Deus, que era algo sagrado, que ficava no lugar santíssimo. Eles pegaram pensando o quê? Com a arca da aliança vamos vencer essa batalha. Até parece, né, meus irmãos? Se o Senhor está insatisfeito, se tem pecado no meio do arraial, não vai ser uma arca, não vai ser um amuleto que vai te proteger. E muitas pessoas não estão sendo agradáveis ao Senhor, porque estão vivendo uma vida de pecado. Mas se asseguram no amuleto, pensando que aquele amuleto vai dar a eles vitória. Então nós vimos que a consequência foi terrível. Eles perderam a batalha, mais de 4.000 homens morreram e mais ainda. Os filhos do sumo sacerdote Eli, os dois morreram. Acredita? Os dois sacerdotes morreram. Depois, em seguida, o sumo sacerdote Eli também morreu e depois a sua nora. Olha quanta tragédia. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. A morte, ovelhinha, é a consequência do pecado. Então nós vimos aqui essa tragédia. Por que do pecado? Porque o pecado não foi corrigido pelo sumo sacerdote Eli. Eli não corrigiu, Eli não evitou que aquilo acontecesse, não fez a sua parte e a consequência veio. As mãos do Senhor pesou contra aquela atitude. E aí os filisteus tomaram a
Arca da Aliança, meus irmãos. Lembra? A Arca da Aliança é algo sagrado que simboliza a presença de Deus. E além do povo de Israel ter perdido a guerra, perderam a Arca da Aliança para os filisteus. E os filisteus tomaram a Arca da Aliança, ovelhinha, sem noção. Se eles soubessem a gravidade que era tocar naquela arca, por simbolizar a presença de Deus, que as pessoas não podiam tocar naquela arca, acredita? Só o sumo sacerdote, essa arca ficava no santíssimo lugar. E os filisteus, sem saber o que estava acontecendo, tomaram a arca e levaram para a sua cidade. Vamos começar agora o capítulo 5 de 1 Samuel? Olha o que diz. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon e a puseram junto a Dagon. Dagon era o deus dos filisteus. E eles colocaram, irmãos, a arca do nosso Deus vivo, que simbolizava a presença do nosso Deus vivo, eles colocaram a arca na casa deste Deus, na casa deste ídolo chamado Dagon. Olha o que aconteceu, ovelhinha. E levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagon, o ídolo Dagon, o deus Dagon, estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Oh, glória! E tomaram a Dagon e tornaram a pô-lo no seu lugar. Conseguiu entender, irmãos? Eles pegaram a arca de Deus, a arca da aliança, colocaram na casa de Dagon, que é o deus deles, o ídolo deles, dos filisteus, e de madrugada, quando foram ver Dagon, estava caído, prostrado diante da arca do Senhor. Oh, glória! E olha o versículo 4. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Novamente, o ídolo Dagon estava caído diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagon. Aqui, irmãos, pensa comigo, a imagem de Dagon diante da arca, sem a cabeça, sem os braços, somente o tronco aqui, irmãos. Pelo que nem os sacerdotes de Dagon, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagon pisam o limiar de Dagon em Asdod até o dia de hoje. Olha, porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou e os feriu com hemorroidas a Asdod e aos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, tira daqui essa arca, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Irmãos, está conseguindo entender que os filisteus, os sacerdotes de Dagon, estavam preocupados com a arca ali, porque olha o que estava acontecendo. Então eles se juntaram todos para decidir o que vamos fazer com essa arca. Olha aqui no versículo 8. Pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós a arca do Deus de Israel? O que faremos com essa arca? E responderam: a arca do Deus de Israel dará volta a Gade. Assim a rodearam com a arca do Deus de Israel. E continua aqui, irmãos, olha que profundo. E sucedeu que desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde pequeno até o grande, que tinham hemorroidas nas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem. Todo mundo, irmãos, com medo da arca de Deus, a nós e ao nosso povo.
e enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem a nosso povo, porque havia mortal vexação entre toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Olha, meus irmãos, e nessa outra Bíblia aqui, em outra tradução, a partir do versículo 9, diz assim: mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens, velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Eles estavam querendo, irmãos, despachar a arca de Deus para algum lugar, mas aonde colocava a arca, as pessoas estavam morrendo e sendo feridas. Olha que poder, né, irmãos? Misericórdia! Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar. Eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e a nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e a nosso povo, pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores e o clamor da cidade subiu ao céu. Rovelinha, com o nosso Deus não se brinca. O nosso Deus é o Deus real, é o Deus verdadeiro que fez os céus e a terra, fez o mar. É o Deus que nos deu o sopro de vida. E diante deste Deus não resistem ídolos. Os ídolos não resistem. Os falsos deuses não ficam de pé diante do nosso Deus que é soberano. Comenta aqui, ovelhinha: nenhum Deus resiste ao poder do meu Deus. Não existe Deus, não existe ídolo, não existe mentira. Não existe também enfermidade, não existe batalha, não existe luta que resiste ao poder do Senhor. Oh, aleluia, esse é o nosso Deus. Ovelhinha, não permita que nada e nem ninguém ocupe o lugar de Deus na sua vida. O que é ídolo? É só imagem de escultura, de ferro, ouro, prata, bronze, madeira, barro? Não, ídolo vai além. Ídolo é tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar no seu coração. Até o celular, se você não souber usar, pode ficar em primeiro lugar na sua vida. Sabe, os bens que você adquire, algum costume ou vício. Mas se você clamar ao Senhor, nada disso resiste ao poder do nosso Deus. Cuidado, ovelhinha, o nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. Olha o que diz aqui em Isaías, capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Olha, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outro não darei. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. E aqui diz, irmãos, o versículo: nem o meu louvor às imagens de escultura. Só existe um Deus, um Salvador, Jesus, que é o caminho, o caminho. Não fala que Jesus é um dos caminhos, ele é o caminho, a verdade e a vida. E em Isaías, capítulo 45, versículo 5 diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Não existe outro Deus fora do nosso Senhor. Não existe. Em Salmos 115, verso 4 e 5 diz: Salmos, os ídolos deles, olha, os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Quem fez a imagem de escultura? Foi o homem que fez.
aquele barro ou a madeira, quem desenhou a prata ou o ouro foi o homem, ó. Não sou eu que estou falando, ovelhinha. Não fique chateada comigo. É a palavra. Eu estou aqui, ó, transmitindo a palavra de Deus para você. O Senhor quer te salvar. O Senhor quer te libertar, quer te transformar. Mas para isso você precisa entender que você só pode clamar a Ele. Você precisa entender que em nenhum outro nome há salvação. A salvação é só em Jesus. Olha aqui, irmãos, os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Olha aqui. O Senhor está dizendo que esses ídolos, essas imagens não vêm dele. São obras que veio aqui, ó, de invenção da mente humana. Olha aqui, irmãos, em Jeremias capítulo 10, versículo 5, olha o que diz. Irmãos, eu estou aqui na Bíblia, tá? Jeremias capítulo 10, versículo 5. Olha o que diz. Como um espantalho numa plantação de pepinos, eles não falam e têm que ser carregados porque não podem andar. Que forte, né, irmãos? Como um espantalho numa plantação de pepinos, eles não falam. Têm de ser carregados porque não podem andar. Irmãos, que Deus é esse? Que Deus é esse que não ouve, que não enxerga, que nem sequer anda, que precisa ser carregado? Não é Deus. Só existe um Deus, escreve aqui, só há um Deus, só há um Deus, só existe um Deus que pode salvar. Em Romanos, capítulo 14, versículo 1 diz, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, só Ele é o Senhor. Filipenses, capítulo 2, versículo 10 diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Oh, glória, aleluia! O nosso Deus é incomparável. Não existe ninguém que se compare ao nosso Deus. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. O que é onipotente? Ele tem todo o poder nos céus e na terra. O que é onisciente? Ele sabe o que você pensa, ovelhinha. Ele sabe o que você sente. O que é onipresente? Ele está aqui comigo agora, nesse devocional, aqui no escritório, mas está aí com você agora, te contemplando. Ele é um Deus que te contempla. Oh, aleluia! E não existe nenhum Deus que se compare a Ele. E no devocional de hoje, nós estamos vendo que a arca do Senhor, ao ser colocada na casa de Dagom, daquele ídolo, o próprio ídolo se prostrou diante da arca do Senhor, diante da presença do Senhor. O próprio ídolo se prostrou, o próprio ídolo caiu por terra, reconhecendo que grande é o Senhor e que a majestade é só dele e que só ele merece toda a adoração. Ovelhinha, cuidado, não deixa que ninguém tome a adoração do Senhor na sua vida. Que Deus seja em primeiro lugar. Que Ele seja o primeiro, que Ele seja adorado e engrandecido por sua vida, hoje e sempre e em todos os momentos. Aleluia! Eu oro para que Deus ministre melhor o seu coração, que Deus fale com você. Conseguiu entender o devocional de hoje? Conseguiu entender que os filisteus tomaram a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus? Levaram para a casa de Dagom, para a casa do Deus deles, e ali essa arca, o pessoal sofreu com a arca do nosso Deus. E assim é quando o nosso Deus se faz presente. Irmãos, nada resiste. Não tem enfermidade, não tem problema, não tem muralhas, não tem dificuldade. Nada resiste ao poder do nosso Deus. Você crê? Escreve, eu creio. Senhor, te amo, Senhor. Obrigada pelo teu amor, por tua graça e misericórdia. Perdoe nossos pecados, nossas falhas diante de ti. Eu entrego nas tuas mãos esta ovelhinha. Cuide dela. Toma ela nas tuas mãos. Cuide da sua família. Livra de todo mal. Que as tuas mãos estejam estendidas. E que o Senhor, meu Deus,
possa ser prioridade no coração delas e que elas possam te amar de verdade, te buscar em primeiro lugar e que elas tenham o Senhor como único na vida delas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ovelhinha, te amo. Não se esqueça, tá? Só Jesus Cristo pode salvar. Só a Ele podemos clamar. Nós não clamamos a outros deuses nem ídolos. Nós só temos um Deus. Só confessamos um Deus. Só adoramos a um Deus. Só nos prostramos diante de um Deus. Jesus. Em nenhum outro nome há salvação. Ele é o caminho, a verdade. Oh, glória. Oh, aleluia. E a vida. Fique na paz do Senhor.